né, que é justamente sobre essa questão, né, do futuro do consumismo, mas envolvendo o decrescimento, né? É uma teoria econômica que prega, vamos dizer assim, o decrescimento econômico para fomentar a sustentabilidade para as futuras gerações, tá? Então, esse é um assunto bastante interessante que casa muito bem com essa questão da economia de recursos e tudo mais. Roger, você poderia trazer esse assunto para nós, por gentileza? Claro, a primeira vez que eu tive contato com esse tema foi numa publicação do World Economic Forum, né, falando dessa teoria e da importância dela. É uma teoria antiga já, né, de algumas décadas atrás, que trazia o decrescimento como sendo uma das soluções viáveis para o capitalismo em um ambiente onde o crescimento infinito ele é impossível porque a gente tem recursos finitos, né? E aí a gente está vendo um recurso hoje se esgotando, que é o nosso estoque de gases de efeito estufa, né? Basicamente a gente está quase que ultrapassando os limites planetários desse recurso, né, que basicamente a gente emite muito mais do que a Terra consegue absorver e se regenerar. Então, poxa, como é que eu continuo crescendo dependendo de matriz energética fóssil num contexto desse tipo, né? Você Eu praticamente não posso, consegue. eu Porque a posso gente está até, sempre olhando para o crescimento, né? Então o resultado é mais importante, né? Então, exato, mas aí tromba exatamente naquilo que o Roger trouxe logo de início. Sim. O que se está fazendo pelas futuras gerações? O que as futuras gerações vão receber de brinde da nossa geração? Entende? Então, o decrescimento econômico seria muito interessante. Mas o ser humano ele criou uma bela de uma armadilha da qual ele não consegue mais sair. Como você vai sustentar os 8 bilhões de habitantes do planeta com decrescimento econômico? Sendo que a maioria dos povos que em desenvolvimento hoje querem exatamente o contrário. Eles querem se equiparar, né, às taxas de bem-estar e consumo do primeiro mundo. Ora, isso é impossível. Nós já vimos que a quantidade de recursos na Terra é totalmente inviável para esse tipo de pensamento. Então, o que nós temos é uma penalização de uma parcela da população em detrimento da outra, mas só que a indústria, o capitalismo, ele se baseia no consumo, e o consumo para rodar a economia. Consequentemente, se você tem mais consumo, você tem também mais consumo de recursos. Você pode ter um ganho financeiro, mas o ganho financeiro é apenas números. O PIB é mais importante, né? O PIB é mais importante, e aí a gente vê tantos casos. Não é. Não A é. prática não está acontecendo. A prática, na hora de executar, não. Por isso que eu falo de trabalhar a consciência, né? Na prática não está acontecendo. Sim. E olha, falando de PIB, né? Olha que interessante um dado aqui. O PIB chinês, ele cresceu 59 vezes nos últimos 40 anos. Isso é 4 vezes mais que os dos Estados Unidos e 3 vezes mais que do Brasil. Estou pegando aqui de um post que eu vi no LinkedIn recentemente, de uma pessoa que foi para a China. A China, ela usou mais cimento em 3 anos do que os Estados Unidos em todo o século XX. E cimento a gente sabe a dificuldade que tem de descarbonizar essa indústria. Exatamente. Né? E aí o PIB da China, né, a projeção é que ele, entre 2030 e 2040, ele ultrapasse o americano. Né? Então, vamos lá, é um exemplo a ser seguido, né? Se a gente for falar de crescimento econômico. Mas imagina se todo mundo estivesse crescendo nessa ordem, né? E aí quando a gente vê em termos de emissões, a China hoje, atualmente, né, ela é o maior emissor de gases de efeito estufa, seguido dos Estados Unidos, e aí depois vem outras economias aí. Poxa, é um super exemplo a ser seguido, né? De potência que veio ali, né, de um país em desenvolvimento para esse monstro que a gente tem hoje da economia, gigantesco, né? Não vou falar, não é monstro no mau sentido, depende aí da ótica não que a gente mas olha, vai né? totalmente contra a ideia do decrescimento econômico.
Exatamente, mas aí a gente vê... Seria a solução para a gente, na linha do tempo, o decrescimento seria a solução para a gente chegar no momento e conseguir fechar a conta, né? É mais ou menos como uma pessoa que ganha R$1.000 por mês e gasta 5.000. Isso é impossível. Então você tem que decrescer seus gastos, sabe? Reduzir para ficar dentro daqueles R$1.000 por mês. Senão, que vida você vai ter? E o planeta está nessa situação. O planeta tem R$1.000, tá? Mas o gasto é de milhões. Aí como é que você fica nessa questão, né? E eu não vejo que isso daí tenha resolução, por mais, vamos dizer assim, mais esforços que sejam feitos em ESG ou em outras questões de sustentabilidade. Eu não vejo que isso daí vai resolver nada, infelizmente. Por quê? Porque nós não vamos deixar de lado o sistema econômico do crescimento contínuo do capitalismo. Então, isso que é um ponto, né? Hoje a gente enfrenta pressões diversas, né? Populações extremamente ignorantes, com um nível de nacionalismo crescendo absurdamente, as fronteiras do meu país, ou o que está dentro do meu país é o que importa, o que está fora do meu país não importa. E aí todo mundo esquece se a que o país... atmosfera não passasse de um país para o outro, e ela está pouco se lixando com as fronteiras, a atmosfera, com suas Exato, chuvas, os seus países... furacões. O pessoal esquece que os países eles estão contidos em um sistema único, né? Estamos E todos que no mesmo prato, essa que é a verdade. Exatamente. A diferença aqui é que uns países têm maior condição de se adaptar e outros menos. Então, quanto mais recurso eu tenho, ou mais recurso eu consiga acumular caminhando para um fim, né, um destino, não vai ser fim, né? Eu não acredito no fim, mas caminhando para um destino mais trágico para uma maioria, eu vou ter mais recurso ali para eu poder me adaptar. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas sobrevivendo lá no Kuwait, se eu não me engano, que não, assim, numa cidade onde eles não podem sair na rua. 50 não pode, graus. por conta 50 graus. Então, todas as atividades são feitas em ambiente fechado com ar-condicionado. E aí você tem quase que uma cidade ali fechada com ar-condicionado Mas e não se pode todo mundo esquecer que os vivendo imigrantes, mas os a beleza. imigrantes não trabalham nessa lá no Kuwait, eles não estão nesse ambiente controlado bonitinho, não. Eles estão lá fora, construindo coisas e carregando as pedras a 50 graus. Então, isso significa que uma parcela muito grande da população está carregando nas costas a outra parcela da população que está, vamos dizer assim, que é a parcela onde se vê que vai haver algum futuro. Então, o futuro das futuras gerações não é para todo mundo, é para uma elite. Esse é que é o grande problema. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Eu quero um emprego. Trabalho eu já tenho muito tentando consegui-lo.